Imagine uma criatura tão gigantesca que apenas um de seus tentáculos é capaz de destruir uma única plataforma inteira. E agora, imagine que esse monstro permaneceu escondido nas profundezas dos fiordes noruegueses por milhares de anos, até que a ganância humana resolveu despertá-lo, aliás, atraí-lo. O resultado é um dos filmes de monstros mais surpreendentes dos últimos anos, trazendo uma versão moderna e assustadora da lenda do Kraken. Mas afinal, como essa criatura funciona? Qual é a sua história? É tudo isso que vamos abordar na Monster Análise de hoje. Mas e aí, o filme faz justiça ao mito? Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Eu sou o Johnny e bem-vindos ao Mistério TV. Nas sombras do impossível, onde monstros despertam, o desconhecido te chama agora. Mysterion TV, onde o impossível ganha forma. Mysterion TV, onde os monstros fazem história. Fala turma, tudo bem com vocês? Galera, se vocês não querem ver o resumo, é só pular para a parte que vocês estão vendo aqui em cima. Como já era de se esperar, tudo começa em uma empresa de aquicultura especializada na criação de salmão nos fiordes da Noruega. Uma curiosidade, os japoneses são os maiores clientes dele, e não é diferente aqui no filme. A companhia desenvolve uma tecnologia baseada em ondas sonoras capazes de eliminar os parasitas que atacam os peixes, o que reduz prejuízos e aumenta a produtividade das fazendas marinhas. E o sucesso dessa invenção é tão grande que seus proprietários iniciam negociações para vender a tecnologia ao mercado japonês. O problema é que ninguém percebe que esse poderoso sistema acústico não afeta apenas os pequenos parasitas. As ondas também interferem na fauna marinha da região, deixando diversos animais completamente desorientados. Vocês já estão entendendo, né? Pouco depois, acontecimentos cada vez mais estranhos começam a ser registrados nos fiordes. Do outro lado, temos um grupo de jovens ativistas protestando contra as operações da empresa. E por fim, temos a bióloga marinha Johanne, que começa a investigar o que realmente está acontecendo. Os primeiros sinais são inquietantes. Peixes mortos aparecem na costa sem nenhuma explicação. E durante uma expedição, Johanne e seu assistente encontram uma criatura jamais catalogada pela ciência. Um pedaço de uma criatura marinha misteriosa, provavelmente vinda das profundezas do mar, coberta por uma substância bioluminescente. E ao analisar aquela amostra, ela chega a uma conclusão perturbadora. Eles descobrem que se trata de um parasita marinho gigantesco. Então, se existe um parasita desse tamanho, imagina o tamanho do hospedeiro, galera. Pouco depois, corpos de 2 turistas desaparecidos são encontrados parcialmente devorados e cobertos pelo mesmo líquen bioluminescente observado no organismo abissal. Mas convenhamos, o verdadeiro protagonista dessa história já vai aparecer. E não demora muito, já que durante o passeio de caiaque pelos fiordes, um grupo de turistas é surpreendido quando um dos integrantes é puxado violentamente para baixo. Em seguida, outro desaparece e depois mais outro, até que pela primeira vez um gigantesco tentáculo rompe a superfície. Quando a polícia chega ao local, encontra apenas canoas destruídas e corpos mutilados parcialmente devorados. As autoridades enviam uma equipe de pesquisadores para investigar a região, sem imaginar que logo embaixo da embarcação o Kraken já os observa silenciosamente, esperando o momento certo para atacar. É neste momento que Johanne procura o proprietário da empresa de aquicultura, Jostein, e implora para ele desligar imediatamente os equipamentos responsáveis pela emissão das ondas sonoras. Segundo ela, existe uma ligação direta entre os dispositivos e o despertar de alguma criatura marinha. Já o CEO, no entanto, recusa completamente a ideia. Enquanto isso, Maria, a filha de Jostein, acredita que a única forma de impedir a tragédia é destruir as máquinas responsáveis pelas emissões sonoras.
Então ela e seus amigos decidem agir por conta própria, e durante a invasão às instalações, o grupo tenta sabotar os equipamentos, mas antes mesmo de conseguirem concluir a missão, algo emerge das profundezas. Um dos jovens é puxado violentamente para a água e desaparece. E o CEO presencia toda a cena e corre desesperadamente para salvar sua filha. Mas aí já é tarde demais. Enormes tentáculos começam a surgir ao redor da plataforma, esmagando estruturas metálicas e destruindo tudo que encontram pela frente. Inclusive Johanne, que já estava na plataforma, consegue escapar por muito pouco de um dos golpes da criatura. Os sobreviventes conseguem se refugiar dentro da estação. Entretanto, o Kraken guarda uma surpresa ainda pior. Lembram dos pequenos organismos encontrados no início da história? Pois é, eles são parasitas que vivem associados ao gigantesco cefalópode. O pânico toma conta do grupo. Agora eles precisam sobreviver não apenas ao maior predador dos fiordes, mas também aos organismos que vivem sobre ele. Inclusive, um dos parasitas consegue atravessar um duto de ventilação e se aproxima silenciosamente dos sobreviventes. Mas antes que consiga atacar, Maria o esmaga com os próprios pés, eliminando a criatura. Mas o alívio dura apenas alguns segundos, já que os tentáculos voltam a atacar. Logo depois, Maria é capturada por um dos tentáculos diante dos olhos do próprio pai. Desesperado, ele corre em sua direção e golpeia o tentáculo com tudo que encontra pela frente. Nada funciona. A força do Kraken é absurda. Enquanto isso, Johanne tenta escapar por outro setor da plataforma. Ela entra em um duto de ventilação acreditando estar protegida. Ao mesmo tempo, na sala de controle, um dos engenheiros encontra um dos jovens sendo lentamente consumido pelo organismo parasita, em uma das cenas mais grotescas de todo o filme. E quando tenta investigar outro daqueles pequenos seres, a criatura lança em seu rosto um líquido que o deixa completamente desorientado. E é justamente nesse instante que os tentáculos começam a destruir toda a estrutura ao redor. Pouco depois, Johanne deixa o sistema de ventilação, mas mal consegue respirar antes de ser atacada novamente. Dessa vez o filme revela um detalhe extremamente curioso da anatomia do Kraken. Na extremidade do tentáculo existe uma espécie de estrutura móvel que se abre como uma flor. De seu interior emerge um pequeno apêndice repleto de movimentos independentes, funcionando quase como um órgão sensorial. Tudo indica que essa estrutura permite localizar presas escondidas mesmo sem contato visual. O tentáculo envolve Johanne e começa lentamente a enforcá-la. E então um dos trabalhadores ali da plataforma ergue um machado pronto para atacar. Então o trabalhador liga uma serra elétrica e o barulho imediatamente chama a atenção do tentáculo, que solta a mulher. Enquanto isso, Maria desperta em um local completamente alagado. Quando abre os olhos, fica frente a frente com o verdadeiro Kraken. Seu pai consegue alcançá-la, mas os dois permanecem cercados pelos tentáculos. Sem alternativas, ambos saltam diretamente para o mar. E percebendo que não conseguirão escapar juntos, Jostein tem uma decisão definitiva. Ele manda a filha continuar nadando, enquanto permanece para trás. O homem é arrastado até a gigantesca boca do Kraken e é engolido vivo. O Kraken finalmente emerge quase que por completo das profundezas. Mesmo aparecendo por poucos instantes, sua escala impressiona. Seu corpo colossal domina completamente a cena, transformando qualquer embarcação ou construção próxima em algo minúsculo. Após esse ataque, a criatura recua temporariamente para as profundezas. Johanne conclui que o Kraken não está atacando pessoas deliberadamente. Na verdade, ele está reagindo às intensas ondas sonoras emitidas pelos equipamentos da empresa. E sem outra alternativa, Johanne instala explosivos em uma pequena lancha e leva o experimento lá da aquicultura junto com ela. Seu objetivo é atrair o Kraken utilizando justamente esse equipamento. Ela acelera em direção ao mar aberto e o plano funciona. A criatura abandona a costa e passa a perseguir apenas a embarcação da cientista. O Kraken alcança rapidamente a lancha. Os tentáculos a envolvem e a arrastam até diante da gigantesca cabeça do animal. E durante alguns segundos,
Johanny encara a criatura bem de perto. E é nesse momento que os explosivos detonam. A explosão destrói o equipamento emissor de ondas sonoras e fere gravemente o Kraken. A criatura entra em agonia e desaparece novamente nas profundezas. Infelizmente, Johanny se afoga. Seu corpo é encontrado por um pescador que consegue resgatá-lo, mas já é tarde demais. E aí, turma, um ano depois, Maria aparece navegando no barco que recebeu de presente de seu pai. Em sua narração final, ela lembra que mais de 95% dos oceanos da Terra continuam inexplorados. Na cena pós-crédito, a câmera mergulha até os destroços de um navio naufragado, e entre os escombros repousa silenciosamente um enorme ovo, e seu interior começa a se mover. O ciclo está apenas começando. Parte 2. Monster Análise. O Kraken apresentado nesse filme está muito longe daquela criatura mitológica descrita pelos antigos marinheiros escandinavos. Na verdade, ele parece ser uma releitura muito mais pé no chão da lenda. Chamar isso de pé no chão é absurdo, né? Nesse caso, o mito é transformado em um gigantesco cefalópode abissal, que esteve escondido durante muitos anos. Esse cefalópode é um descendente ou um parente de um polvo ou de uma lula? Ou outra coisa? Essa é provavelmente a primeira pergunta que surge. Apesar do filme nunca responder isso diretamente, diversas características indicam que estamos diante de uma criatura muito mais próxima de uma lula colossal do que de um polvo gigante. Por mais que também pareça um polvo, isso é meio bizarro, mas seu corpo possui um grande manto central, tentáculos extremamente longos e uma forma de natação típica dos cefalópodes pelágicos. Polvos costumam viver associados ao fundo do oceano, movendo-se lentamente entre rochas e recifes. Já as lulas são predadoras extremamente rápidas. Elas utilizam a propulsão a jato para realizar ataques explosivos e conseguem percorrer enormes distâncias em pouco tempo. Isso explica porque o Kraken consegue surgir praticamente do nada e atacar embarcações espalhadas por diferentes pontos dos fiordes. Sua velocidade seria impossível para um animal daquele tamanho se ele tivesse uma anatomia semelhante à de um polvo comum. E agora, comparando com os maiores cefalópodes conhecidos, hoje em dia conhecemos dois grandes reis do oceano. O primeiro é a lula gigante, famosa pelas histórias de marinheiros e pelos encontros contra cachalotes. Dizem que ela pode ultrapassar aí de 10 metros de comprimento, considerando os tentáculos. A segunda é a lula colossal, que é ainda mais robusta e dizem que pode aí ultrapassar os 15 metros. E ela vive nas águas geladas da Antártida e pode ultrapassar 500 quilos, sendo considerado o cefalópode mais pesado já registrado pela ciência. E além do tamanho, algo bizarro que difere ela são os enormes ganchos giratórios nos tentáculos, capazes de prender presas com uma força impressionante. Existe uma criatura nova que está sendo catalogada e eu nem vou ousar falar dela agora. E já tem vídeo aqui no canal sobre a lula colossal. Vídeo bem antigo, mas se quiser assistir, é só clicar no card aqui em cima. Sobre essa criatura nova, quem sabe eu faço um vídeo falando sobre ela. Já o Kraken do filme leva essas características ao extremo. Se utilizarmos as estruturas da plataforma como referência, podemos estimar que apenas um único tentáculo tenha algo entre 40 metros de comprimento. Isso significa que o animal inteiro provavelmente ultrapasse 200 metros, entrando facilmente na categoria dos grandes kaijus do cinema. Aplicando uma extrapolação baseada nas lulas atuais, um Kraken daquele porte poderia pesar facilmente entre 10 a 30 mil toneladas. A biologia entra muito em conflito com a ficção nesse filme. Um animal desse tamanho teria uma necessidade energética igualmente colossal. Ela precisaria de uma quantidade absurda de alimento. Provavelmente passaria grande parte da... E é por isso que talvez ela passe grande parte da vida em regiões abissais. E deve ser provavelmente por não conseguir tanta... E deve ser exatamente por isso que ela passa grande parte da vida nas regiões abissais,
onde o metabolismo poderia ser muito mais lento devido às baixas temperaturas e pela pressão. Talvez permanecesse meses ou até anos praticamente imóvel, economizando energia até encontrar alimento suficiente. É por isso que essa seria uma ótima desculpa para ela nunca ter sido identificada. E como sabemos, ela não subiu à superfície à toa. Não é o costume dela, o modus operandi dela. O que ela fez foi ser atraída pelas ondas sonoras emitidas pela tecnologia humana. Falando sobre isso, talvez o verdadeiro vilão da história nunca tenha sido Kraken, né? Já pararam para pensar? Mas a interferência humana em um ecossistema que permaneceu isolado durante milhares, talvez milhões de anos. E sem contar que lulas e polvos são considerados alguns dos animais mais inteligentes do planeta, viu, turma? Se o Kraken compartilha dessa mesma evolução, estamos falando de uma inteligência assustadora aqui. E os parasitas, hein? Quem lembra dos parasitas do monstro de Cloverfield? Sem contar que o parasitismo é algo normal, né? Diferentes animais gigantes servem de habitat para organismos menores, como baleias que carregam cracas, tubarões que hospedam rêmoras. Enfim, é o filme ampliando esse conceito. Muito legal. E no filme eles acabam funcionando quase que uma segunda linha de ataque, mesmo que indiretamente. Foi uma proposta deveras divertida para o filme. Se gostou do vídeo, deixa um like, compartilha e se inscreva no canal. Muito obrigado por tudo, um forte abraço e até logo. Não é só um monstro, eu decifro o enredo. Cada detalhe oculto eu revelo sem medo. Gigantes na tela, a ciência na mão. Aqui a gente analisa a ficção. Monster Análise, no Mysterium TV. Se o